Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Vou ler de novo. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O tema da mensagem que eu coloquei aqui nessa noite é chamados por Deus para o seu propósito. Chamados por Deus para o seu... Diga para alguém que está perto de você assim, ó, você foi chamado por Deus para um propósito. Diga para o outro, diga para alguém que está atrás de você também. Sacode ele aí e fala, você foi chamado por Deus para um propósito. Mulher de Deus, você foi chamada por Deus para um propósito. Amém? Você foi chamado por Deus para um propósito. Meu xará, Leandro, você foi chamado por Deus para um propósito. Aleluia, gente. Todos nós fomos chamados por Deus para um propósito. O que nós precisamos então agora é nos entregarmos a esse propósito. Já que você já sabe que você foi chamado para um propósito, agora catuca essa pessoa aí, sacode ela e fala, agora se entrega a esse propósito. Vai, sacode ela aí, meu irmão. Vai, fala aí, pelo amor de Deus, fala, se entrega a esse propósito em nome de Jesus. Se entrega a esse propósito. Aleluia. Aleluia. Fernanda, meu Deus, eita glória. Então você foi chamado. Agora, porque tem gente que foi chamado para um propósito, mas está correndo do propósito, né, Luciano? Né, Mateus? Tem gente, né, Vanessa? Que foi chamado para um propósito, mas está correndo, né? Foge do propósito, né, meu filho? É porque eu esqueci teu nome, que eu ia falar aqui teu nome no microfone. Qual é o nome dele? Osvaldo. Osvaldinho. Todos nós fomos chamados por um propósito, irmãos. O que nós precisamos então, pastor, é nos entregarmos a esse propósito. Porque uma vez que eu me entrego a esse propósito, Deus vai estabelecer a sua vontade na minha vida, a sua vontade na minha casa. E Paulo, ele está dizendo aqui no texto de Romanos 8, 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar. Beneficiar a quem? Ele completa dizendo, a todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Olha o privilégio que você tem, se você entender isso aqui, que você foi chamado por Deus para um propósito. Pastor, o que eu faço agora? Se entrega a esse propósito, porque se você se entregar a esse propósito, Deus, não é o pastor, estamos certos. Paulo está dizendo, eu estou certo de que Deus age em todas as coisas. Por quem? Por todos aqueles que Ele ama. Por todos que Deus ama. A quem? Aqueles que já se entregaram ao propósito. E o que Deus faz agora? Deus trabalha em teu favor. Vou ler de novo. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim, irmão, pelo amor de Deus. Qual o fim, pastor? De beneficiar a todos. É sem exceção. A todos aqueles que estão se entregando ao propósito, Deus está trabalhando para te beneficiar. Aleluia. Aleluia. Então Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Quer que Deus trabalhe em teu favor, irmãos? Quer de verdade que Deus abençoe sua vida?
Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seus planos, seus sonhos. Então pega essa aqui, se entrega ao propósito. Se entrega ao propósito, porque uma vez que você se entrega ao propósito, Deus também se entrega por você. Aleluia. Aí Paulo está dizendo com muita convicção: estamos certos. Eu estou convicto. Eu sei o que eu estou dizendo. Paulo está falando. O que Paulo está afirmando aqui? De que Deus age em todas as coisas. Com qual propósito? A fim de beneficiar a todos os que o amam. Dos que foram chamados. Vou entrar aqui mais um pouquinho. A todos que Ele ama. E aí tem um negócio aqui, irmãos. A todos os que o amam. Dos que foram chamados. A quê? Conforme o seu plano. Na minha versão está propósito. Pastor, Deus ama a todos? Ama. Por isso que João 3,16 vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira. Explica esse tal para mim, irmãos, que eu não sei. Mas João está tentando descrever a grandeza do amor de Deus. Ele está dizendo: Deus nos amou de tal maneira, a ponto de se entregar na cruz por nós. Mas olha aqui, Deus ama a todos, mas Deus age em benefício de quem? Eu vou falar de novo. Deus ama a todos, mas Deus age em benefício de quem, irmãos? De todos que foram chamados para o seu propósito. Então olha para alguém que está perto de você e fala assim: acorda, irmão, para de correr, se entrega ao propósito. Fala para ele: se entrega ao propósito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, se eu me envolvo com o propósito de Deus, logo Deus trabalha por mim, irmãos. Se eu me envolvo com Deus, logo Deus se envolve comigo. Se eu coloco a mão para trabalhar no reino de Deus, Deus trabalha em meu favor. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo: vamos fazer 7 terça-feira da vitória, vamos fazer 7 quinta-feira da porta aberta. Não, o texto está dizendo: todos que se envolvem com os propósitos de Deus, Deus trabalha para beneficiar a cada um. Qual é o segredo? Se envolva com Deus, se envolva com o propósito de Deus. Você se envolve com Deus, Deus vai se envolver com você também. Aleluia. Aleluia. Aí quem está envolvido com o propósito pode cantar aquela música assim: Deus está trabalhando. Canta aí. Deus está trabalhando. Por que você pode cantar? Porque você está envolvido com propósito. O texto está dizendo: estou certo de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, conforme o seu propósito. Se você se envolver com Deus, Deus vai trabalhar em teu favor. Em teu favor, Deus vai trabalhar em teu favor. Quem acredita nisso, adora o nome do Senhor Jesus. Vai, adora o nome do Senhor aí, porque Deus está trabalhando em teu favor, meu irmão. Deus está trabalhando em teu favor. Aleluia. Aleluia. Até aqui deu para você entender? Pastor, o que eu preciso? Me envolver com o propósito. Pastor, quando eu sei que eu estou envolvido com o propósito de Deus? Primeiro, vamos lá? Eu começo a entender que eu fui chamado para servir. Porque estar envolvido com o propósito de Deus é entender o que eu posso fazer para cooperar.
Então, se eu quero ser um cooperador, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu fui chamado para servir. Servir a quem, pastor? Servir ao corpo de Cristo, irmãos. Porque todos nós que fomos chamados por Deus por um propósito, o único propósito é o corpo de Cristo. Todos nós trabalhamos para a edificação do corpo de Cristo. E quando eu falo do corpo de Cristo, eu estou falando de cooperar com pessoas que estão inseridas no corpo. Então, se eu fui chamado para servir, o que eu preciso entender? Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz: você já recebeu um dom de Deus. Fala para ele: está dentro de você. Agora manifesta esse dom, irmãos, para beneficiar o corpo de Cristo. Joga esse dom para fora em nome de Jesus. Não enterra isso que Deus já te entregou. Aleluia. Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dias após dias à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Esteja certo, meu irmão, de que se eu me entrego para a obra, tudo aquilo que eu faço, Deus está registrando. Não tem nada passando em vão. Deus está registrando tudo aquilo que eu faço para Ele. Todo o nosso trabalho não é em vão. Todo o nosso trabalho está sendo contemplado pelo Senhor. Por isso Paulo está dizendo: dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. Olha o que ele diz também: plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Deus está vendo você. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor. Alguém pode exaltar o nome de Jesus. Não desista, tenha fé. Sim. Não desista, se põe de pé. Sim, não Senhor. desista, tenha fé. Não Aleluia. desista, se põe de pé. Pastor, eu comecei e parei. O que eu faço? Volte a trabalhar. Porque Paulo está dizendo: olha, dedicai-vos dia após. Até quando? Até a hora de Jesus nos chamar. Não é hora de parar, meu irmão. É hora de trabalhar. Não é hora de olhar para trás. É hora de olhar para frente, de seguir em frente. Por quê? Porque Deus está vendo todo o nosso trabalho. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,9: porquanto nós somos colaboradores de Deus e vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Todos aqueles que foram chamados por Deus a um propósito, eles são colaboradores de Deus. Fazendo o que, pastor? Cuidando da lavoura de Deus. E quem é a lavoura de Deus? A igreja, o corpo, os irmãos. Vocês são a lavoura de Deus. E Paulo ainda vai dizer mais uma coisa: e vocês são edifícios de Deus, a construção de Deus. Sabe? Então nós precisamos entender que o nosso primeiro chamado foi para servir. Tem um texto de Gálatas que diz assim: olha, porventura procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável a pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Porque todos aqueles que foram chamados ao propósito e que se entregaram ao propósito, eles entendem que agora não cabe mais as minhas próprias opiniões ou os meus próprios pensamentos. Porque agora eu preciso entender que o que eu faço não é para agradar pessoas,
mas agora o que eu faço é para agradar o dono da obra. Então eu preciso estar alinhado com o dono da construção. Não é isso? Você que já fez obra na sua casa, você está fazendo a obra, e aí você deixa o pedreiro lá sozinho, meu irmão, e vai trabalhar. Quando tu chega, a parede está assim, e aí tu pensa, por que eu não acompanhei? Agora eu tenho que quebrar tudo. É ou não é, irmãos? Por que isso? Porque alguém estava cooperando com aquela obra, mas você, como dono, não estava vendo o que aquele cooperador estava fazendo. Só que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus nós somos os pedreiros, e o dono da obra está olhando tudo, irmão, assim, ó. Se sair um tijolinho do lugar, ele, opa, volta, aquele tijolo ali tem que ser consertado. Por quê, irmãos? Porque a igreja é dele, ele está construindo a igreja, e nós somos os trabalhadores. Aí eu botei aqui, quem entende que foi chamado para servir, se envolve com Deus e vive para servir a Deus, cooperando com a sua obra. Vou ler de novo. Quem entende que foi chamado para servir, se envolve com Deus e vive para servir a Deus, cooperando com a sua obra. Isso tem que ficar bem claro, porque tem gente que está dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas não está se envolvendo com Deus. Então primeiro eu me envolvo com Deus, construo um relacionamento com Deus, me aproximo de Deus, e depois desse relacionamento, o que eu faço? Agora eu vou cooperar com a obra. Porque não dá, irmãos, para fazer a obra de Deus sem Deus estar, né? É complicado isso, mas tem um monte de gente fazendo assim, irmão. Estão fazendo obras para Deus sem Deus estar. Lembra de Sansão? Sansão estava fazendo a obra de Deus, porque ele estava enfrentando os filisteus, inimigos de Israel. Mas por causa do seu pecado, ele foi fazer a obra de Deus de novo, mas o Espírito já não estava mais com ele. Aí ele diz, vou lá fazer a obra de Deus mais uma vez, vou botar os inimigos para correr. E o texto vai dizer, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. E aí ele foi fazer a obra de Deus, Mateus, mas sem o Espírito. Como que a gente consegue fazer a obra de Deus sem o Espírito, irmãos? É simples, a gente começa a fazer para agradar a homens. É o que Paulo está dizendo em Gálatas. A gente começa a fazer para agradar a homens e não mais a Deus. E se a gente começa a agradar a homens e não mais a Deus, aí Paulo vai dizer, então seria eu servo de Cristo. O que nós precisamos então, irmãos, é servir a Deus e cooperar com a sua obra. Eu sou servo de Cristo, estou aqui dizendo, Cristo, o que eu posso cooperar com a tua obra? E aí o próprio Cristo vai te dizer, faz isso, se envolva com isso aqui, coloca a mão nisso aqui. E aí Paulo vai falar sobre a diversidade de dons. Tem uns que têm o dom de cooperar, outros têm o dom de servir, outros têm o dom de administrar, outros têm, sabe, há uma diversidade de dons. E o que você precisa entender é que Deus entregou um dom para você se envolver e cooperar com essa obra. Pastor, o que eu faço agora? Irmão, busca entender o dom que Deus te deu, para que você possa de alguma forma começar a se envolver com o Senhor e entender o chamado de Deus para a sua vida e o propósito ao qual Deus tem para você. Porque o que é certo? Deus tem um propósito na tua vida. Você não é obra do acaso. Aleluia. Olha para alguém que está perto de você e olha dentro do olho, irmão, e fala, você não é obra do acaso. Fala para o outro aí, fala, você não é obra do acaso. Deus tem um propósito na tua vida. Quem acredita nisso, glorifica o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Quem foi chamado por Deus para o seu propósito, então primeiro entende que foi chamado para servir.
Segunda coisa que ele precisa entender. Ele precisa entender o mover do Espírito sobre esse propósito. Porque o propósito é de quem? É de Deus ou não é? O propósito é de Deus. Eu fui chamado para esse propósito. Agora o que eu preciso entender? O que o Espírito está movendo nesse propósito. O que Ele quer fazer através desse propósito. Por isso que eu disse que não tem como nós fazermos a obra do Senhor com a ausência do Espírito. Porque é o Espírito Santo que fala à igreja. É o Espírito Santo que toca nas pessoas. É o Espírito Santo que alegra os corações. É o Espírito Santo que traz paz no nosso interior. É o Espírito Santo que levanta quem está caído. É o Espírito Santo que liberta os cativos. É o Espírito Santo que salva. Não tem como fazer a obra sem Ele. Não há possibilidade de fazermos a obra do Senhor sem que Ele esteja presente e a gente se submeta ao seu mover, à sua direção. E uma coisa que eu coloquei aqui é que não se trata das nossas ideias ou opiniões, e sim do que o Espírito está falando à igreja. Não podemos negociar princípios bíblicos simplesmente para manter, pessoas ao nosso redor. Mas nós precisamos de verdade agir de acordo com aquilo que o Espírito está querendo mover através de nós. Irmãos, escuta o que eu vou dizer para vocês, com todo o temor que eu tenho no meu coração. O Espírito de Deus está clamando por trabalhadores nessa última hora. O Espírito, Jesus, quando falou para os discípulos, Ele disse assim: olha, rogai ao Pai. O que é rogar, irmãos? É uma oração apelativa. Não é uma oração normal que você fala: Pai, obrigado. Não, rogai é algo de você implorar, é você suplicar. É muito mais além. Suplique, clame a Deus para que envie trabalhadores para a sua obra. A obra de Deus está carente de trabalhadores. E o que você precisa entender é que Deus entregou um dom para você. Deus já alistou você para um propósito. Pastor, o que eu faço então agora? Se entrega a esse propósito. Deixa Ele usar a sua vida. Deixa Ele usar a sua voz. Deixa Ele usar as suas mãos. Deixa Ele usar os seus pés. Você foi escolhido por Deus para um propósito. Se entrega a esse propósito, vamos. Se entrega a esse propósito. Aleluia. Aleluia. Minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo conecta o teu espírito a essa mensagem, para que você possa sair dessa noite, desse lugar, com o seu coração queimando de amor pela obra do Senhor. Aleluia. Seu coração sair queimando, pulsando de desejo, de amor, de fome, de se envolver com Deus, de se envolver com a sua obra, de se entregar para Ele, para o seu propósito. Eu coloquei aqui uma passagem, que é uma passagem de Ezequiel, onde ele tem uma visão de rodas dentro de rodas, e ele vai dizer: eram muitas rodas, mas o Espírito que estavam nelas era o mesmo Espírito. Onde quer que o Espírito se movia, as rodas também se movimentavam, porque era o mesmo Espírito que estava dentro dessas rodas. O que representa essas rodas, irmãos? As nossas vidas. Sobre as nossas vidas tem o Espírito do Senhor.
E o Espírito do Senhor, Ele quer mover de um lado para o outro, mas às vezes Ele vai e a gente fica parado. Às vezes Ele anda, a gente fica quieto. Às vezes Ele fala, a gente fica calado. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É agora, nesse tempo, nessa última hora da igreja, é nos movimentarmos conforme o movimento do Espírito Santo. É hora de você se conectar ao Espírito Santo e não ter mais medo de abrir a sua boca. Sabe quando você estiver lá no seu trabalho e você olhar para alguém, ele fala, irmão, eu sei que ele fala. Ele toca, eu sei que ele toca. Fala alguma coisa para essa pessoa e tu fica... É coisa da minha emoção, não é da tua emoção não, irmão. Porque a tua emoção não quer que você fale de Jesus para ninguém. Não é o diabo, porque o diabo não quer que você anuncie boas novas. Quem é, pastor? É o Espírito de Deus falando, abre a tua boca, deixa eu usar você. Não tenha medo, meu irmão. Jesus falou para o discípulo, apenas abra a boca, porque o meu Espírito falará através de vós. Eu quero te encorajar nessa noite a você ser uma voz profética no teu trabalho. Eu quero te encorajar nessa noite a você ser uma voz profética na sua escola, na sua universidade. Eu quero te encorajar. A terceira coisa, que eu entendo daqueles que foram chamados para o propósito de Deus, é que nós vamos nos submetermos ao governo do Espírito Santo. Então, primeiro, eu entendo que eu estou aqui para servir. Depois eu entendo que eu preciso me movimentar conforme o mover do Espírito. E agora eu preciso me entregar e me submeter ao governo do Espírito. O que nós precisamos entender, pessoal, é que nós já estamos vivendo o princípio das dores de Apocalipse. A terra está sendo assolada. Jesus falou em Mateus capítulo 24 a respeito do fim dos tempos. Ele disse, olha, vocês vão ver guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, pestes, pandemias, fome, em todas as partes. Nesse tempo se levantarão falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres. Estamos vivendo tudo isso ou não, igreja? Nós estamos vivendo o princípio das dores de Apocalipse, de Mateus 24. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que nós estamos chegando no fim dos tempos. Não dá mais, pessoal, para a gente conduzir as nossas vidas de qualquer forma, sem nos submetermos ao governo do Espírito de Deus, que ainda está na terra movendo sobre a igreja. Pastor, quando eu sei que eu não estou me submetendo ao governo, eu ainda não me entreguei ao propósito de verdade. Eu ainda me movimento de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu quero. Mas quando eu me submeto ao governo do Espírito, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, Paulo diz, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e que por mim se entregou. Quando eu me submeto ao governo do Espírito, eu entendo o caminho da renúncia. Eu entendo que é necessário mortificar a nossa natureza, meu irmão. Deixa eu te dar um recado, a carne não vai para o céu. A carne não tem um lugarzinho na eternidade.
Você valoriza tanto os seus pecados, você valoriza tanto os desejos carnais, que você nem parou para pensar que a sua carne não vai para o céu. Não tem um céu para a carne. O céu da carne se chama cemitério. Agora, o céu da alma e do espírito se chama eternidade, a habitação do Deus Altíssimo. Olha para alguém que está perto de você e diga: para de valorizar tanto a tua carne, o cemitério espera por ela. Eu coloquei aqui: temos enfrentado muitas adversidades neste tempo, temos sofrido pressões de todos os lados, mas o que Deus quer de nós, irmãos? Como podemos entender a direção do Senhor para nós nestes dias de tanta luta, de tanta aflição, de tanta batalha, sabe, de tantas dificuldades que tem se levantado, de tanta guerra que temos enfrentado para manter a nossa fé viva? Você já parou para pensar quantas coisas nós temos enfrentado só para manter a nossa fé em Cristo? Estamos enfrentando governos que tentam estabelecer leis contra a igreja. Nós temos enfrentado tantas adversidades, mas como? Então nós podemos entender a direção do Senhor para nós nesses dias. Eu botei algumas coisas aqui que a gente enfrenta no nosso bairro. Eu botei aqui: nosso bairro nós temos enfrentado, primeiro, miséria mental e financeira, porque a maior miséria para a gente combater é a mental. Pessoas com pensamentos miseráveis, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de pequenez. O maior desafio que nós temos é enfrentar a miséria mental e também a miséria financeira que nós temos enfrentado. Nós temos enfrentado no nosso bairro vícios de todos os tipos. Nós temos enfrentado vícios de todas as espécies, irmãos. Botei aqui também: nós temos enfrentado o espírito de loucura. O nosso bairro está cheio de gente doida. E às vezes a gente passa por essas pessoas e até ri. Mas você precisa entender que existe um espírito maligno que aprisiona a mente dessa pessoa. Nós temos enfrentado muitas adversidades, e dentro de tudo isso, como que nós podemos nos submetermos à vontade do Senhor para cumprir esse propósito? Só existe um caminho, irmãos. É o caminho de 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Só existe um único caminho para nós, para que possamos nos submetermos ao governo do Espírito de Deus e poder viver a vontade do Senhor nesse tempo. É a gente se arrepender, irmãos, de tudo aquilo que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Fora o arrependimento,
nós não vamos conseguir viver o que Deus tem para nós. Porque Deus tem um propósito para mim e para você. Mas como que você está diante do Senhor? Como que você está diante de Deus? Como que você está diante desse propósito? Eu estou falando aqui para homens e mulheres que já foram cheios do Espírito Santo. Eu estou falando aqui para homens e mulheres que já foram uma voz profética para a igreja do Senhor. Eu estou falando para homens e mulheres que um dia foi canal de Deus para abençoar a vida de alguém, mas por algum motivo você cansou e parou. Pastor, qual é o caminho agora? O caminho agora é a gente se arrepender, irmãos. Se arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. Se arrepender de ter largado o propósito, de não ter mais acreditado na chamada do Senhor para nossas vidas. E mediante esse arrependimento, o Senhor se voltar para nós e curar a nossa terra, e curar as nossas vidas. Irmão, não importa o que fizeram, não importa. O que importa é o que você está decidido a ser a partir de agora. Alguém pegou isso? Porque às vezes a gente fica tão preso a coisas que nos fizeram, ou que nos falaram, ou que pensamos, que nos paralisou. A gente não consegue romper. Você já reparou que você acabou não rompendo mais, você não avançou mais, porque você ficou preso a palavras, a apontamento de pessoas, a olhares. Escute, irmãos, Deus te chamou para um propósito, ponto final. Deus te escolheu para o seu propósito, ponto. Agora, a palavra do pastor para você é: se levante. Se levante. Pega de novo as armas que Deus te deu, porque Ele te entregou dons, Ele te entregou talentos. Se coloque de pé e diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Se ainda existe esperança para mim, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, 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 usa-me. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Alguém pode exaltar? Alguém pode exaltar o nome de Jesus? Fique de pé, eu estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou sentindo a presença do meu amigo. Feche seus olhos. O meu amigo Espírito Santo está aqui. O meu amigo Jesus está aqui. Feche seus olhos, vai. Comece a adorar o Senhor, igreja.